Olá, galera intrigante! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal mais intrigante que existe. Eu sou a professora Cleide, professora de Química. Na aula de hoje nós vamos resolver o PISM 2022, primeiro dia, módulo 2. Vamos lá, pessoal, fiquem atentos. Temos aqui a tabela periódica e aqui embaixo nós temos a questão de número 16. A questão de número 16, ela traz aqui, uma tabela com vários solutos e os seus respectivos coeficientes de solubilidade, ok? E aí, esses coeficientes de solubilidade aqui é a quantidade de cada uma dessas substâncias que a gente consegue dissolver para cada 100 ml de água a 200 graus. O exercício pergunta o seguinte, ele pergunta aqui, olha, considerando os valores de coeficiente de solubilidade, o soluto que não forma uma solução saturada quando uma massa de 41,7 gramas é adicionada em 200 ml de água a 20 graus Então, ele quer qual dessas aqui que não forma uma solução saturada, quando a massa de cada substância for 41,7 gramas e o volume de água for de 200 ml de água. Portanto, para fazer essa comparação, nós teremos que dobrar todos os valores aqui, porque ele aqui é para 100, ele quer para 200. Então, eu já fiz essa dobra aqui, Se eu dobrar 36 gramas, vai para 72, dobrando 0,16 vai para 0,32 e aí vai, ok? Bem, e aí ele fala então, se eu colocar 41,7 gramas do cloreto de sódio em 200 ml de água, o que vai acontecer? Que tipo de solução que vai formar? Bem, pessoal, eu consigo dissolver em 200 ml 72 gramas do NaCl por completo. Eu consigo dissolver por completo 72 gramas. Quer dizer que se eu colocar 41,7, vai dissolver completamente, beleza? Como eu estou dissolvendo aqui uma quantidade inferior ao máximo que eu conseguiria, então se eu dissolver 41,7 do NaCl em 200 ml, eu terei uma solução insaturada, beleza? Insaturada, que é aquela que contém uma quantidade inferior ao coeficiente de solubilidade, ok? Bem, já o restante aqui, olha bem, todos eles, daqui para baixo, tem um valor inferior ao valor que ele está me falando aqui para dissolver, tá vendo? O coeficiente de solubilidade aqui, por exemplo, do hidróxido de cálcio, dobrei aqui, Era 16 para cada 100, agora é 0,32 para cada 200. Quer dizer que eu conseguiria dissolver apenas 0,32 gramas dessa substância em 200 ml. Qualquer valor que eu colocar acima de 0,32, eu passo a ter uma solução saturada com corpo de fundo, beleza? Então, olha, 41,7 é bem superior a 0,32, tá vendo? Então, eu iria dissolver por completo 0,32 e sobraria o restante de 41,7, 41,7 menos 0,32, iria sobrar como precipitado, como corpo de fundo. Observe que aconteceria com todos aqui, Olha aqui o sulfato de cobre, Eu poderia colocar sem sobrar nada, eu conseguiria dissolver por completo 41,4, tá vendo? Então, se eu colocar 41,7, o que vai sobrar? O que vai acontecer, Vai dissolver 41,4 e vai sobrar como corpo de fundo, como precipitado, 0,3 gramas. Tá dando para entender, galera? Qualquer coisa, coloque a dúvida aí nos comentários, tá bom? Então, meus amores, daqui para baixo, todas essas substâncias aqui, todos esses solutos aqui, olha, se eu colocar essa quantidade aqui de cada um deles, eu teria uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a única que não seria saturada com corpo de fundo
é a solução com NaCl, tá vendo? Cloreto de sódio. Portanto, a resposta correta aqui é a letra C, ok? É a que não forma uma solução saturada, né? Porque aqui seria uma solução insaturada. Questão de número 17. Então, essa questão diz que uma professora de química realizou uma experiência com seus estudantes para demonstrar o comportamento da matéria quando se alteram algumas condições como pressão, temperatura e volume. Ela sugou com uma seringa 2 ml de água a 50 graus, depois tampou a entrada da seringa e puxou o êmbolo como se fosse retirá-lo, no sentido contrário da entrada. Ao fazer esse movimento de puxar o êmbolo, bolhas se formaram no interior da seringa. Esse fato pode ser explicado, pois... Então, pessoal, por que se formou então essas bolhas quando ela puxou, né, o êmbolo da seringa? A primeira coisa que vocês têm que pensar aí é que quando puxa o êmbolo, você está diminuindo a pressão. Se você empurra o êmbolo, né? Se você empurra o êmbolo, você está aumentando a pressão. Se você puxa, você está diminuindo a pressão. E a pressão, ela está intimamente ligada com a temperatura de ebulição, tá certo? Uma menor pressão, menor temperatura de ebulição. Então, como ela diminuiu a pressão, a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura que a água passa do líquido para o gasoso, também diminuiu. Por isso que formou-se bolhas, ok? A água entrou em ebulição a uma temperatura de 50 graus e não a 100 graus, como é normalmente, né? Numa pressão de 1 atm, porque agora ali dentro a gente tem uma pressão inferior, tá certo? Então vamos analisar. Letra A. A pressão no interior da seringa é maior? Não, já vimos que a pressão é menor, tá? Mas aí a gente poderia também continuar aqui, porque fala um absurdo aqui, né? Fala da decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Imagina se a gente conseguisse decompor a água tão facilmente assim, né? Só puxando, aumentando a pressão ou diminuindo a pressão ali no interior da seringa, né? Então isso aqui é um absurdo, hein? Letra B. A pressão no interior da seringa é maior? Não, já vimos que a pressão é menor. A pressão no interior da seringa é menor, o que permite que a água entrar em ebulição? Certo, é essa aqui, letra C, ok? Vamos só terminar de ler as outras aqui. Aumenta-se a temperatura no interior da seringa e o oxigênio dissolvido na água forma bolhas? Não, né? Como nós já falamos, diminuiu a pressão e diminuiu a temperatura de ebulição, não aumentou a temperatura. Aumenta-se o volume? De jeito nenhum, né, gente? Não aumentou volume nenhum, né? Então aqui não precisa nem continuar lendo. Letra C, ok? Vamos para a questão de número 18. A questão de número 18 fala do acetileno. O acetileno ou etino é um composto químico com a fórmula C2H2, sendo o alcino mais simples. Na CNTP, o acetileno é um gás incolor e amplamente utilizado como combustível. Tratando-se do acetileno, C2H2, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. O acetileno, então, que é o mesmo etino, tem dois carbonos, já que é etino-in, então vai ter uma tripla ligação, ok? Cada carbono tem que ter 4 ligações, então aqui vai faltar um hidrogênio para completar a tetravalência dele. E do lado de cá também vamos colocar um hidrogênio para completar a tetravalência dele. E o exercício aqui está falando, né, da hibridização do carbono. Então, com relação à hibridização do carbono, é o seguinte, pessoal. Se você tiver o carbono com 4 ligações simples, a hibridização dele é sp3. Se você tiver o carbono com uma ligação dupla e duas simples, a hibridização dele é sp2. Agora, se você tiver o carbono com duas ligações duplas ou com uma ligação tripla e uma simples, a hibridização dele é sp. Vou ensinar um macete para vocês e vocês não vão esquecer mais, ok? Observa aqui as minhas mãos, ok? Nós temos então aqui, ó, os 4 dedos, ó, tá? Então aqui 4 ligações simples sp3, ó. Deixa eu tirar aqui o papel para vocês entenderem melhor, ó. 4 ligações simples sp3. Se eu tiver uma dupla e duas simples, ó, então ó, 4 ligações simples, ó, sp3, ó, sp3, tá? 4 ligações simples sp3.
beleza? Agora, se eu tiver uma dupla e duas simples, ó, sp2, sp2, beleza? Agora, se nós tivermos duas duplas, ó, sp, sp, a coordenação motora, hein? sp, e uma tripla e uma simples, ó, sp, tá vendo? Ok? No nosso caso aqui do etino, ó, é uma ligação simples e uma tripla. Portanto, a hibridização desses carbonos é sp. Beleza? Então, a resposta correta é a que diz que os carbonos da molécula têm hibridização sp. Letra B de bola. Questão número 19. A questão número 19 diz que o diesel, combustível largamente utilizado em veículos automotores e em outros tipos de máquinas, é uma mistura de hidrocarbonetos de 12 a 22 átomos de carbono. O óleo diesel pode conter, além desses hidrocarbonetos, outros compostos, como os derivados de enxofre. No Brasil, é comum vermos em postos de abastecimento diesel S50, diesel S10, o que significa 50 ppm e 10 ppm de enxofre, respectivamente. 1 litro de óleo diesel S10 contém o que, pessoal? Então, nós vamos focar aqui, né, nos 10 ppm, né? Quando se fala, então, né, de ppm, nós podemos ter aqui, então, o seguinte, ó, essa relação. Eu posso ter massa por massa, eu posso ter volume por volume, e nós podemos ter a concentração em massa por volume, ok? Que é o nosso caso aqui. Quando eu tenho massa por massa, eu posso dizer que 1 ppm, ou seja, uma parte por milhão, né, que é parte por milhão, 1 ppm está na relação de 1 miligrama de soluto dissolvido para 1 quilo de solução. Se eu tiver a relação de volume por volume, eu posso dizer que 1 ppm, ou seja, uma parte por milhão, é o mesmo que 1 ml para 1000 litros de solução. Mas se eu tiver na concentração, né, expressa massa por volume, que é o que a gente vai utilizar aqui no exercício, eu posso dizer que 1 ppm é igual a 1 miligrama por 1 litro. Beleza? Então, o exercício quer saber para 1 litro de óleo, tá vendo? Então, 10 ppm, nós teríamos, né, uma relação de massa por volume, nós teríamos 1 ppm, né, na relação de massa por volume, 1 ppm na relação de massa por volume seria 1 miligrama por litro. Como ele está falando aqui 10 ppm, então nós teríamos 10 miligramas por litro, beleza? Então, a resposta aqui seria de 10 miligramas, letra B de bola. 10 miligramas de enxofre para 1 litro. Só voltando aqui, ó, 1 ppm numa relação de massa por volume equivale a 1 miligrama por litro. Mas o exercício não está falando de 1 ppm, está falando de 10 ppm. Então, 10 ppm nós teríamos 10 miligramas por litro. Então, a resposta correta, letra B, 10 miligramas por litro. Última questão discursiva aqui é uma questão de química orgânica. Questão de número 20. A colchicina é um produto natural obtido da planta Cochium autumnale. É empregada no tratamento de várias enfermidades, tais como a gota e a doença de Peyronie. Nossa, que nome estranho, hein, pessoal? Qual dos seguintes grupos funcionais está presente na molécula de colchicina? Colchicina. Então tá aqui a estrutura aí, né? Um composto orgânico, ele quer saber o grupo funcional presente aqui. Letra A fala ácido carboxílico. Ácido carboxílico é quando tem dupla O, OH. Beleza? Vamos ver se tem dupla O, OH aqui. Tem dupla O, N, só dupla O. Tem O, tem O, tem O, tem O, né? Então, ó, esse aqui é um éter.
Esse aqui, O entre carbonos, também é éter. O entre carbonos também é éter. O entre carbonos, éter, cheio de éter. Dupla O, isso aqui é uma cetona. Aqui nós temos dupla O, N. Nós temos uma amida. Beleza? Então vamos lá analisar. Ó. Ácido carboxílico não tem. Álcool, que seria OH ligado a carbono apenas, né? Não tem. Amida tem. Nós vimos que tem aqui uma amida, então essa é a nossa resposta. Amina não tem. Amina é quando tem N, né? Ligado a carbono. E éster é quando tem um C dupla O entre carbonos. Ok? Aqui nós temos éter e não éster. Beleza? São vários éteres aqui, né? Ok, pessoal? Então a resposta correta é letra C, amida. Agora nós vamos para as questões discursivas, ok? Vamos lá então, questões discursivas. A primeira questão discursiva aqui fala o seguinte: o gráfico abaixo representa a solubilidade dos gases hélio, monóxido de carbono, gás oxigênio e metano em água. De acordo com os dados descritos nesse gráfico, responda. Então tá aqui o gráfico, vamos lá o que ele pede na letra A. A letra A ele pergunta o seguinte, ó: qual a tendência da solubilidade de todos esses gases com o aumento da temperatura? Bem, pessoal, então tá aqui a temperatura e aqui tá a concentração dos gases, né? O que a gente está observando aqui? Olha, a concentração desses gases, à medida que aumenta a temperatura, a concentração diminui. Tá vendo? Olha lá. A solubilidade, né, desses gases, olha, vai diminuindo, ó, ok? Olha lá, tá vendo? Todos eles, ó, o aumento de temperatura faz com que a solubilidade diminua. Então, qual que é a tendência da solubilidade de todos esses gases com o aumento da temperatura? A tendência é diminuir. Diminui a solubilidade com o aumento da temperatura. Beleza? Bem, agora vamos lá na letra B. A 5 graus Celsius, qual a solubilidade em gramas por litro do gás hélio em água? Então, o gás hélio está aqui, 5 graus de temperatura. A solubilidade dele, olha, é de 0,0005, porém em mol por litro. Olha lá, mol por litro. Mol por litro. Ele quer que a gente calcula isso, né, em gramas por litro, ok? Então, pessoal, nós vamos ter que converter mol por litro para grama por litro. Sempre que tiver que fazer essa conversão, a gente precisa partir da massa molar. Qual que é a massa molar, né, do hélio? A massa molar do hélio é 4 gramas para 1 mol, beleza? 4 gramas para 1 mol. Se você olhar lá na tabela periódica, né, voltando aqui na tabela periódica, só conferindo aqui com vocês, né? Ó, o hélio está aqui, é um gás nobre, ó. Olha lá, massa atômica dele é igual a 4 gramas por mol, tá bom? Então, nós temos aqui 4 gramas para 1 mol. Eu tenho aqui 0,005 mol. Isso vai corresponder a quantas gramas? Fazendo essa regrinha de 3 aqui, nós chegamos a um valor de, ó, 5 vezes 4, ó, vai dar 20 vezes 10 a menos 4 gramas, ok? Né? A gente pode colocar isso aqui na potência de 10, ó. Colocando isso aqui na potência de 10, ó, é 5 vezes 10 a menos 4, correto? Olha lá. Então, eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 10 a menos 4 gramas. Ou, corrigindo isso aqui, né? Ou nós poderíamos colocar 2 vezes 10 a menos 3 gramas, ó, tá vendo?
vou colocar na notação científica. Então, 2, olha lá, vou colocar a vírgula aqui no 2, né? Então, eu vou diminuir esse número e aumentar esse. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 3 gramas. Ou ainda 0,02 gramas por litro, né, pessoal? Porque aqui era 0,05 mol por litro. Eu transformei o mol em gramas, então ficou tantas gramas por litro, né? Então, 0,02 gramas por litro, beleza? 2 vezes 10 a menos 3 gramas por litro, ou 0,02 gramas por litro, beleza? Aqui também gramas por litro. Tranquilo, galera? Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, vamos lá, ok? pessoal, Vamos voltar aqui, tá? Então, agora nós vamos para a questão de número 2, questão discursiva de número 2, que diz o seguinte: em 1776, Alessandro Volta, um cientista italiano, observou que o gás metano, que saía de um pântano, podia explodir em contato com o ar sob faísca elétrica. Atualmente, o CH4 é o principal componente do biogás. Na CNTP, qual o volume de 32 gramas desse gás metano, ocupam? Bem, e aí ele nos deu aqui a pressão, a constante universal dos gases, né, e a temperatura. Então, para resolver essa questão, vou resolver numa folha à parte aqui, porque aqui o espaço é pequeno. Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a equação de Clapeyron, né, que é a famosa equação, né, de Clapeyron, né, PV é igual a nRT, ok? Que algumas pessoas usam um macete para decorar essa frase. Eu a decorei com um macete muito feinho, que é puta véia não rejeita tarado. Mas tem um outro mais bonitinho, tá? Por você nunca ri tanto. Vale aí o jeito que você quiser para decorar, né? Então vamos lá. Ó. O P é pressão, uma TM, já vou colocar aqui. O V é volume, que é o que a gente está querendo. O N é número de mols, que é massa sobre massa molar. A massa é 32 gramas e a massa molar do metano, né, do CH4, é 12 mais 4, ó, do hidrogênio, né? A massa molar do carbono é 12. Cada hidrogênio é 1, então deu 4. 12 mais 4, 16 gramas. A constante universal, que é 0,0082, né? E a temperatura, ele já facilitou aqui, nos dando em Kelvin, 298 Kelvin. Então, agora é resolver essa conta, que é o que dá mais trabalho, né? 32 por 16 dá 2, e aí nós teríamos que multiplicar 2 vezes 0,82 vezes 298. A resposta aqui é 48,872 litros. Portanto, o volume ocupado aí por esse gás nessas condições, né, nas condições normais de temperatura e pressão, seria 48,872 litros. Isso foi a letra A. Agora nós vamos, né, pessoal, para a letra B. A letra B diz o seguinte: de acordo com os dados das 3 equações abaixo, calcule o ΔH da equação de formação do metano a partir de grafite e gás hidrogênio, indicando se é um processo endotérmico ou exotérmico. Então, ele quer que a gente calcule o ΔH da equação de formação do metano a partir de grafite e gás hidrogênio. Então, vamos lá, eu vou resolver aqui também, né, a parte aqui, tá, pessoal? Então, olha, vamos pegar aqui, então, ele está falando para nós, ó, para pegar o carbono, grafite, mais o gás hidrogênio, H2, e vai produzir o gás metano, CH4, beleza? Balanceando aqui, nós vamos ter que colocar um 2 aqui, né? Um carbono, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Então, ele quer que a gente calcule o ΔH dessa equação a partir de 3 outras equações que ele nos deu aqui, beleza? É uma lei de Hess, tá, pessoal? Nós vamos ter que resolver, então, esse exercício a partir da lei de Hess, tá? Então,
A lei de Hess é o seguinte, ó, você tem então aqui uma equação chave, deixa eu ver se eu consigo resolver nesse cantinho aqui, que dá para vocês verem, fica mais fácil para vocês verem aqui, ó, tá? Então nós temos que pensar o seguinte, ó, nós temos aqui uma equação chave, que é carbono mais 2H2 produzindo CH4, e ele quer o ΔH dessa equação, tá bom? Então agora eu preciso, a partir dessas três equações, eu preciso chegar nessa equação, tá? Essas três equações aqui tem que chegar nessa, ok? Bem, então nós temos que pensar o seguinte, analisando a primeira equação, ó, eu tenho aqui carbono, grafite mais O2 mais CO2. Para chegar nessa, então, eu vou utilizar essa equação do jeito que está, ó. Eu tenho aqui grafite no reagente, tá bom? Então, eu vou utilizar essa equação, ela não vai mudar. Eu vou manter essa equação do jeito que ela está. C grafite mais O2, CO2 e o ΔH dessa equação também vai permanecer do jeito que está, menos 393. Agora eu preciso de 2H2 no reagente. Eu tenho que achar uma equação aqui que eu tenha 2H2 no reagente. Ó, a segunda equação tem H2, não é 2H2, mas tem H2 no reagente. Então eu vou usar essa equação, porque para fazer ela virar 2H2 é só multiplicar tudo por 2. Então eu vou pegar essa equação, H2 mais meio de O2 produzindo H2O. Só que eu vou multiplicar tudo por 2 porque eu preciso chegar em 2H2. Então eu vou multiplicar tudo por 2, inclusive o ΔH, que é menos 285,5, eu vou multiplicar por 2. Olha lá, tá vendo? 285 vezes 2, tá? A terceira, agora eu preciso de CH4 no produto. Das três equações, olha, eu tenho essa aqui, a terceira, que tem o CH4, mas não está no produto. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Eu preciso colocar esse CH4 no produto. Então, eu vou inverter essa equação completamente. O que está no reagente, o que está no produto, vira reagente, ó, olha lá, vira reagente. E o que está no reagente vira produto, ó, CH4 mais 2O2. Inclusive agora o ΔH dela eu também preciso inverter o sinal, ó. Se eu inverter a equação, eu inverto o sinal. Era menos 889, vai ficar 889,5 positivo. E aí agora, se vocês observarem aqui, ao somar essas equações, eu obtenho a equação que eu preciso, beleza? Como que eu faço a soma dessas equações? Eu vou cortar o que tiver de cortar. Por exemplo, ó, CO2 aqui no produto, CO2 no reagente. Eu posso cortar. Passa a ripa aqui. Eu tenho 2H2O no produto, 2H2O no reagente. Passo a ripa aqui também. Eu tenho um O2 aqui, mais um O2 aqui, ó, porque 2 sobre 2 dá 1. 1O2 com 1O2, 2O2. Eu tenho 2O2 aqui também. Dá para passar a ripa aqui também. Então, o que sobrou? Olha lá, C, 2H2 e o CH4. Tá vendo? A soma das três equações chegou aqui na equação que eu queria. Então, agora eu posso também somar os valores aqui do ΔH dessas equações e obter o ΔH da equação que eu quero, ok? Então, eu tenho aqui menos 393, aqui tem que multiplicar por 2, né? Que vai dar 285,5, então, vezes 2, né? Então, você vai fazer essa conta. E depois, então, né? Você vai ter aqui, vai chegar num resultado aqui, olha, menos 285 vezes 2, com menos 393, vai dar menos 964, tá? E aí nós temos aqui mais 889,5. Menos 964 mais 889,5 vai dar menos 74,5 quilojoules.
quilojoules. Isso aí. Então, ele pediu no exercício, né, para calcular o ΔH. Então, nós já calculamos o ΔH. E ele pede para indicar se o processo é endotérmico ou exotérmico. Como deu negativo, é um processo exotérmico, ok? Exotérmico. Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, né? Vocês podem estar, se não tiver ficado claro aqui, se não tiver entendido muito bem aqui, vocês podem deixar aí nos comentários que eu estarei, né, respondendo da melhor forma possível. Essa foi a resolução, então, né, da prova de Química, módulo 2, primeiro dia, PISME 2022. Fiquem todos com Deus e ótimos estudos para vocês.